Oi pessoal, dando continuidade então aqui na aula de Saúde da Mulher 2, aula 6, circulação fetal. Como a gente já comentou um pouquinho na aula anterior sobre anexos embrionários, então nós vamos dar continuidade aqui para falar como que funciona essa circulação intraútero. Então a circulação fetal é a circulação, né, dos fetos, né? Eu tenho mania de falar neném, mas é feto, tá bom, gente? Dos fetos que acontece no meio intrauterino. E isso vai acontecer de forma diferente quando a criança nascer. Por quê? Quando a gente é adulto, né, ou quando a gente nasce, a gente tem uma interligação entre o sistema respiratório e circulatório. Então eu preciso respirar, preciso utilizar o sistema respiratório, né, os pulmões, para fazer as trocas gasosas. E aí esses gases vão passar pela corrente sanguínea e vão distribuir para o meu corpo através da circulação. Quando a gente está no meio intrauterino, a gente não tem isso, porque a gente não tem os pulmões funcionantes. Então a gente tem uma circulação que é mediada pela circulação materna para poder nutrir o feto. Então aqui no meio intrauterino a gente tem a função da placenta, então essa é a parte materna, essa é a parte fetal. E aí o transporte de gases e nutrientes e excretas vai acontecer pelo cordão umbilical. Enquanto que quando a gente está na vida adulta, né, e após o nascimento, o que vai acontecer é essas trocas gasosas serem realizadas pelos pulmões. E aí aqui nos pulmões tem aqui essa substância importantíssima, tá bom? Chamada de surfactante. O que acontece? No meio intraútero, os pulmões do feto estão cheios de líquido, do próprio líquido amniótico. Então, esses pulmões, eles estão cheios de líquido. O feto, ele não consegue respirar, os pulmões não fazem respiração, não consegue se movimentar, então fica ali cheinho de líquido. No momento do nascimento, que acontece a expulsão desse líquido e a entrada de oxigênio, e a partir de então, a criança tem a possibilidade de respirar e enviar o oxigênio para a circulação sanguínea e receber o gás carbônico para poder eliminar. O surfactante, ele é uma substância que vai manter os alvéolos abertos. Os alvéolos são essas porções finais aqui da árvore respiratória. Então a gente tem aqui a traqueia, os brônquios principais, bronquíolos, e os alvéolos, que são esses saquinhos. Nos alvéolos a gente vai ter aqui os capilares sanguíneos passando, e aí a gente vai ter a troca de oxigênio e gás carbônico, que a gente chama de hematose. Então o surfactante é essa substância que deixa os alvéolos abertos para que a gente tenha a troca gasosa. O surfactante, ele é produzido por volta, né, da 35ª semana de gestação. Então, por isso que muitas crianças que nascem prematuros antes dessa idade gestacional vão desenvolver problemas respiratórios, justamente porque eles ainda não produziram o pico de surfactante, né, a quantidade ideal aqui, para deixar esses alvéolos abertos e proporcionar as trocas gasosas. Mas aí, pensando aí numa gestação termo, né, o que vai acontecer, eu já tenho surfactante e aí eu tenho a possibilidade de respirar, e aí eu mesmo fazer as minhas trocas gasosas e distribuição de nutrientes e eliminação de excretas. O trato gastrointestinal, já comentei com vocês na aula passada, não está funcionante, né? A gente tem a produção ali do mecônio, que é essa substância esverdeada, que é estédio. Os rins, eles não estão funcionando adequadamente, mas eles funcionam. Então a gente tem a criança, ela deglute o líquido amniótico e faz xixi dentro do útero, tá bom? Então a gente tem essa renovação ali do líquido amniótico, a gente consegue perceber isso. Mas eles ainda não têm aquela função de excretar substâncias, então é apenas ali eliminação do líquido amniótico. A gente não tem excreção de substâncias como a gente tem ali na formação da urina, que vai junto às toxinas e etc. Isso tudo vai acontecer pela circulação materna, ou seja, os rins, eles não vão ter essa capacidade de filtração, né, e de excreção. Eles apenas, dentro do útero, eles apenas eliminam esse líquido amniótico. E por isso, então, né, o feto, por isso tudo a gente precisa da circulação materna.
como eu já comentei com vocês, então a gente tem essa ligação entre o feto e a mãe pelo cordão umbilical e placenta. E a gente já comentou também que a gente tem vasos sanguíneos distintos. Então não tem mistura de sangue materno-fetal. Algumas situações podem predispor a isso. E aí a gente tem alguns problemas com isso. Então, por exemplo, se a mulher tiver uma queda, né? Então ali pode haver ruptura de sangue e acontecer mistura de sangue materno-fetal. Mas isso normalmente não acontece. Justamente porque eu tenho vasos sanguíneos diferentes. Então, o que está em vermelho está mostrando pra gente que é um sangue arterial, e aí esse sangue arterial está passando pela veia materna, rica em oxigênio e nutrientes, e tenho duas, isso aqui tudo é o cordão, né, de rosa, e aí tá passando também duas artérias que estão de azul aqui. Essas duas artérias, então, estão referindo ao sangue venoso, que é um sangue rico em gás carbônico e excretas que vai sair do neném aqui do feto para ser eliminado para a mãe. Aqui então, para finalizar, mais uma imagem da placenta que vocês já viram, né? E aí quando a criança nasce, que eu comentei com vocês, que eu tenho o clampamento do cordão, a saída do líquido amniótico ali dos pulmões, a entrada de gás carbônico, aí sim eu vou ter uma circulação adequada. Então essa foi a aula de circulação fetal.